Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje vamos conversar sobre livros que se ambientam em circo. Circo é uma das formas de entretenimento bem antigo, acho que é desde o século XIX, será? Eu tô meio perdida, gente, eu não fiz a minha pesquisa para esse vídeo, olha só, não tá dando certo. Mas é uma das formas de entretenimento mais antiga e, claro, permeia a imaginação de muitas pessoas com aquela coisa mágica, aquela coisa inusitada, que trabalha a ilusão e a imaginação dos seus espectadores. E aí eu decidi falar sobre livros que se ambientam em circo. Eu não vou falar sobre livros que vão falar sobre circo, tá, gente? Mas que se ambientam ou que tem alguma coisa ali, não vai falar sobre acrobacias e etc. Mas livros que tem ali como pano de fundo ou um dos seus personagens, o circo. Os livros que eu escolhi são livros assim com uma pegada mais adulta, com uma coisa assim, lá da galera lá dos 14 anos, 13, 14 anos pra cá. Existem muitos livros infantis que têm essa pegada do circo, né, que tem essa temática. Eu não escolhi esses livros, existem vários, mas eu fiquei aqui pesquisando porque eu achei que tinham muitos livros com essa temática, mas até agora, até o momento da minha pesquisa, não foram tantos, e eu acabei escolhendo 5 livros pra contar aqui pra vocês, caso vocês estejam aí procurando livros com essa temática, para trabalhar de alguma maneira, para ler, para conhecer de alguma maneira. Alguns desses livros que eu vou mostrar aqui para vocês são leituras recentes. Eu tenho mencionado sobre alguns deles em vídeos passados, vídeos bem recentes aqui do canal. E alguns outros são livros que eu já li há algum tempo e livros que talvez eu ainda não tenha lido, mas que estão aqui na estante ou queria trazer aqui para vocês conhecerem também. O primeiro livro que eu vou apresentar é o Circo Mecânico Tressaut, da Genevieve Valentine. Eu confundo esses nomes, eu tenho medo de confundir, colocar um pedaço dele no outro. E é um livro da Dark Side, é um livro que eu li há bastante tempo, acho que foi em 2016, eu não lembro. E assim, a história aqui é a história da Boss, que é uma dona de um circo, e que ela tinha, né, ela era uma grande contralto, famosa e tal, mas ela trabalha e é dona desse circo. E ela é famosa por transformar corpos, né, consertar corpos de pessoas com peças mecânicas, engrenagens e cobre. É quase um dom isso que ela tem, sabe? E muitas pessoas acabam indo até o circo atrás de um teto e comida e ficam pelo circo, viram pessoas que trabalham, viram artistas desse circo e eles têm uma energia, uma sensação de união, de família, de uma grande comunidade ali. Mas essa sensação aí que eles têm acaba se perdendo quando a Boss cria asas, constrói asas em uma dessas integrantes do circo que não está mais com a trupe. E aí é a maior confusão que acontece. Essa edição é uma edição diferente, a Dark Side tem 2 edições, 2 capas para essa edição. Eu acho muito bonita a capa dessa, porque ela pega essa essência da engrenagem, tem as asas. Aqui, se vocês verem, é como se fosse um corpo, né? O corpo de uma pessoa de costas, então tem uma ideia aqui de coluna e tal. E são asas aqui. Eu acho muito bonita, muito intrigante essa capa. E esse livro tem uma pegada meio steampunk, para quem gosta dessa cultura steampunk, com essa coisa tudo meio mecanizado, meio ficção científica, misturado e tal, vai curtir esse livro aqui. O segundo livro que eu vou apresentar é O Maior Espetáculo da Terra, com essa capinha aqui maravilhosa. Ele é um e-book, está disponível na Amazon e também no Kindle Unlimited e é um livro brasileiro, né? Tem autores contemporâneos brasileiros que escreveram esse livro e a ideia é ser um livro assim. A temática do livro, na real, é um suspense, terror, então é um lado do circo, assim, bem mais... meio que jogos vorazes, tá, gente? Vorazes não, jogos mortais.
errei os jogos aqui, meio jogos mortais. Então ele tem uma coisa meio de terror, de, né, sangue, suspense. Eu ainda não li esse livro, é de vários autores brasileiros. Quem acompanha aí a cena de escritores jovens brasileiros vai reconhecer alguns nomes de alguns autores. Mas a ideia é essa. Muita gente não conhece esse livro. Eu esbarrei com ele por acaso na Amazon, li a sinopse e eu falei, nossa, vai super combinar ali com o meu projeto do livro sobre circo. E aí tá ele aí apresentado para vocês, principalmente para quem curte essa leituras de livros de terror. Não é muito a minha pegada, mas a galera que gosta talvez possa gostar dessa leitura. O terceiro livro apresentado aqui é um livro de uma série, e é o 9º livro dessa série. É o livro O Espetáculo Carnívoro, da coleção da saga Desventuras em Série. Ele é o 9º, né, como eu falei, e aqui nós temos os irmãos Baudelaire, os órfãos irmãos Baudelaire, que acabam indo para o circo, né? Eles vão lá... Por algum motivo eles aparecem lá no circo. E esse circo é um tanto quanto diferente, sabe? Meio estranho, com algumas atrações um tanto inusitadas, bem na pegada da história dos livros de Desventuras em Série. Quem já começou a ler essa série já deve saber mais ou menos o teor. Quem já viu o filme também já sabe mais ou menos como é o teor da série. E o filme é a série, né, gente? Que nós temos um filme e uma série no Netflix. O filme é com Jim Carrey e a série do Netflix é com Neil Patrick Harris. Então, como lá o Conde Olaf. Então, esse 9º tem essa... É uma história também ambientada no circo e é aquela pegada mesmo do Desventuras em Série, com aquele humor bem tranquilo que vai agradar leitores novos e leitores mais experientes. O quarto livro apresentado é Água para Elefantes, e toda vez que a gente fala desse livro a gente vai logo associar com o circo, porque... é o que todo mundo lembra nesse momento. E assim, Água para Elefantes é um livro que vai mostrar a temática de circo da maneira mais clássica que o circo é, principalmente porque é um livro que vai contar uma história ambientada em 1930. E aqui a gente tem o Jacob, que é o nosso personagem principal, a pessoa que está contando a história, que está num asilo. Ele tem 93 anos, ele está no asilo e ele vai começar a contar a história da sua juventude, né? Na verdade, a gente fica meio confuso, não sabemos se é ele contando para alguém, se é a imaginação dele vivendo esses momentos. Ele tem algumas questões de memória, né? Porque ele já está bem senil, bem adoentado e, né, tá no fim da vida dele. E ele vai começar a contar a história dele, de como ele foi parar no circo dos irmãos Benzini. E aí essa história, ele era um jovem que tinha acabado de perder seus pais num acidente de carro, e ele tá fazendo as provas finais do curso de veterinária, seu pai era veterinário, ele ia assumir a clínica do pai, e ele se perde, ele não vê muito sentido naquilo, sem os pais, totalmente perdido e sem rumo. E ele sai correndo pelo mundo, literalmente. Acaba encontrando uma linha de trem e vai correndo seguir essa linha de trem, bem no estilo Forrest Gump. Ele sai correndo até que ele encontra um trem. E nesse trem ele acaba entrando nesse vagão, e o trem é o trem que carrega, né, todo o equipamento e o material do circo, que carrega o circo literalmente. O livro, como se passa na década de 30, o trem é o principal meio de locomoção dos circos, então eles acabam fazendo as turnês de acordo com eles visitam as cidades de acordo com a linha do trem, porque é onde eles circulam com o circo, onde eles se movimentam. E aí nessa história nós vamos ter o Jay, que vai entrar nesse vagão clandestinamente, tem toda a confusão por ele estar num vagão clandestino, e com isso ele acaba se tornando o médico dos animais, já que ele tinha alguma experiência com veterinária e tal. E ele começa a se envolver porque ele tá cheio de mistérios, ele é um cara bem caladão e tal. E ele acaba se envolvendo com a trapezista, a acrobata Marlena,
que é a esposa do August, o chefe do departamento de animais, né? O chefe lá dos animais, o que controla, o que cuida dos animais. E aí nós temos toda uma confusão gerada, a história em volta desse amor que surge entre a Marlena e o Jacob. É uma história muito interessante, é um livro muito legal de se ler. Tem uma adaptação cinematográfica com Robert Pattinson. Gente, é Robert ou James Pattinson? Robert Pattinson. Diz pra mim que é Robert. Porque acho que tem um autor chamado James Pattinson. Voltando. É com o menino de Crepúsculo, tá? Eu esqueci completamente o nome dele. E com a Reese Witherspoon. Então é um filme que já, né, não quero ler o livro, eu vou pro filme, também tá legal, tá? É válido. Não sei se a história é a mesma, porque eu não assisti o filme. Mas temos aqui, vocês podem ver que a capa do livro é a capa do filme. E é uma história muito legal, eu gostei. E o fim, eu achei muito bonito, a maneira como acabou toda a história do Jacob, como chegou até esse amor pelo circo que ele tem, como chegou num fim tão legal para um senhor de 93 anos. E o último livro é Circo Mirandos, é um livro que eu tenho falado bastante nos últimos tempos aqui no canal. Esse foi uma leitura bem recente, foi no início de junho que eu terminei a leitura dele. E aqui nós temos a história do Micah e do Ephraim Tuttle, que são neto e avô. E o Micah é um menino órfão que perdeu os pais num acidente de carro e é criado pelo avô Ephraim. Esse avô conta várias histórias sobre o Circo Mirandos para o seu neto, que, né, é um menino novo, acaba criando várias histórias, várias coisas em sua imaginação. Porém, o vovô Ephraim está muito doente, muito, muito, muito doente, e tem sido cuidado pela sua irmã, a Gertrude Tuttle, e nesse processo aí, a Gertrude não acredita nas histórias do vovô. E toda vez que o Micah vai falar alguma coisa sobre as histórias ou vai tentar ficar próximo do avô, que está muito convalescente, está muito doente, a Gertrudes acaba dando um chega pra lá no Micah, dizendo para ele parar com essa história de circo, que isso é mó balela, isso é mó mentira, isso são histórias inventadas do vovô e tal. E aí o vovô conta várias dessas histórias e uma delas é sobre o homem que dobra a luz, que é um dos artistas do Circo Mirandos. E sobre o milagre que esse artista prometeu ao vovô. E como o Micah vê que o avô tá muito doente, ele acha que esse milagre vai salvar, que o milagre que ele tá pedindo é para salvar a vida do avô. Então ele começa numa aventura com a sua amiga, sua vizinha e colega de escola, a Jenny Mendonça, e eles começam a pesquisar e a procurar o tal do Circo Mirandos, aonde fica, por que fica. E ele quer encontrar esse circo para conseguir o tal do milagre, para poder salvar a vida do avô. E aí nós temos todo um processo, uma história aí para conseguir salvar a vida da família Tuttle. É um livro muito gostoso, com uma temática muito pontuada para o infanto-juvenil. É um livro que acho que ali o pessoal de 12, 13 anos vai curtir bastante. É uma história muito bonita, uma história muito singela, de amor e proteção, né? E da relação desse avô, e da relação com o circo. Vai falar dessa coisa da ilusão e da imaginação, e o quão o circo pode ser tão maravilhoso na vida de uma criança, principalmente uma criança solitária, uma criança um pouco precisando desse quentinho no coração que às vezes essa coisa da ilusão pode trazer para ela. Eu gostei muito da história, ela termina de forma muito legal, tem uma coisa ali da imaginação, de trabalhar. As pessoas só conseguem, né, tem que estar muito conectado com a sua criança interior para conseguir ligar, os personagens conseguirem ter uma ligação boa com o Circo Mirandos. Eu super recomendo a leitura para quem tá querendo aí uma historinha tranquila, calma e bem divertida. Esses foram os livros com temática de circo. Se você tem alguma sugestão sobre outros livros dentro dessa temática, deixa aqui nos comentários. Tem uma inscrita que comentou um livro recentemente
pra mim e eu acabei adquirindo, eu vou ler e quem sabe eu não consiga fazer aí uma parte 2 com os livros e com esse livro e com as recomendações que vocês vão dar. Espero que tenham gostado. Se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui do Prateleira de Cima e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!